Não era para ser assim. Quando se fala em igreja, para você era para vir uma pessoa, era para vir uma mulher, um grupo de pessoas que adoram e servem a Deus. Você sabia que não existe nenhum registro que os apóstolos edificaram uma construção para chamar de igreja? Você sabia disso? Não existe. A primeira ideia de igreja que se tem foi em 320 depois de Cristo, construída por Domingos Constantinos. Porque até ali a igreja era perseguida. Satanás viu que não tinha jeito de destruir a igreja, porque quanto mais perseguia, mais crescia o número de cristãos. Ele muda a estratégia. Ele começa a favorecer a igreja. Até hoje as pessoas têm dúvida da conversão de Domingos Constantinos, porque a mãe dele se converteu e ele se converte. Satanás, no mundo espiritual, disse: perseguindo não dá jeito. Vou mudar a estratégia, vou favorecer a igreja. Como? Vou construir uma caixa, vou enfiar eles dentro dessa caixa, e tudo que for relacionado a Deus eles têm que fazer ali dentro. Fora não. Eu vou adorar aonde? Na caixa chamada igreja. Eu vou pregar aonde? Numa construção chamada igreja. Eu vou adorar, evangelizar, louvar, testemunhar, orar numa construção chamada igreja. Deu certo. Como assim, pastor? Deu certo. Satanás quis desviar o foco. E o foco foi desviado. Por isso que quando se fala igreja, vem a construção na mente da pessoa. Não vem uma pessoa, não vem um grupo de pessoas. Veio a construção. Porque deu certo. E às vezes, inconscientemente, a gente fala, eu repito para vocês, inconscientemente, sem pensar, a gente fala: você está feliz de ter vindo na casa do Senhor? Mas como se eu sou a casa do Senhor? Irmãos, você está na casa do Senhor, você tem que se comportar. Porque você está na casa do Senhor. Então aqui eu tenho que me comportar, lá fora eu não preciso me comportar. Aqui eu tenho que dar bom testemunho, lá fora eu não preciso dar bom testemunho. Aqui eu cumprimento com a paz do Senhor, aqui eu brilho, aqui eu relampelejo, em casa eu trovejo. Por quê? Porque eu tenho isso aqui como a casa do Senhor, não eu. Mas quando eu entendo que eu sou o templo do Espírito Santo, que eu sou a casa do Senhor, eu me comporto aqui e lá fora, do mesmo jeito, nada muda. Tudo é igual. Nada muda. Eu sempre digo que o templo foi feito para os judeus, não para a igreja. Porque o próprio Jesus disse: eu vou destruir esse templo, e em 3 dias eu vou reerguer ele de volta. E como é que ele reergueu? Na nossa vida. E tanto Estevão como Paulo falaram em Atos: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Glória a Deus. E por que a gente insiste nesse erro? Você é templo do Espírito Santo. Como disse o apóstolo Paulo em Coríntios, selado para o dia da redenção. Nós somos o templo do Espírito Santo. Você sabia que no Antigo Testamento a arca do Senhor era simbolizada, a presença de Deus estava naquela arca, a glória de Deus se manifestava naquela arca. E quando a arca foi conduzida de uma maneira totalmente errada, o sacerdote foi lançar a mão e morreu, porque a arca estava sendo conduzida de uma maneira errada. E você sabe que hoje não existe mais essa arca. A glória de Deus está sobre a minha vida e sobre a tua vida.
Também não pense que a glória de Deus é uma fumaça. Não pense que a glória de Deus é uma neblina, é uma nuvem. Não pense que a glória de Deus é uma cor de ambar. A glória de Deus é o Filho. É Jesus que habita na minha e na tua vida. Agora, a glória de Deus não está na arca, porque a arca não existe mais. Ela está na minha e na tua vida, que se chama o Filho de Deus. A maneira que eu conduzir essa glória de Deus, as pessoas poderão viver ou morrer. Porque se eu conduzir ela de uma maneira totalmente errada, as pessoas poderão morrer pelo meu mau testemunho. Ou as pessoas poderão viver pelo testemunho de Cristo que eu vivo. Estou querendo falar um versículo aqui, mas eu vou falar algumas coisas. Você já leu Malaquias capítulo 3? Ô pastor, vem falar sobre dízimo, pastor. Quando fala Malaquias 3 é dízimo. Negativo. Malaquias 3, do verso 3 em diante, 3, 2 e 3, se não me foge a mente, Deus fala assim, ó, farei com a nação de Israel o que o ourives faz com o material, ou com o que lida com a prata faz com o material, com a prata. E o que ele faz? Você sabia que naquela época não existia, em muitos lugares remotos, hoje não existia um termômetro que diz a prata está pronta. Existia um cabo de madeira, tipo um cabo de vassoura, mais curto, e na ponta existia um pote de cerâmica. E Deus fala assim para a nação: eu vou me assentar como ourives se assenta para purificar a prata. Ele diz assim: vou me assentar como ourives se assenta para purificar a prata. Então ele usava um copo com uma ponta e colocava a prata ali dentro e botava no fogo. E a prata, ela tem um tempo exato para tirar do fogo. Ela não pode ficar mais e não pode tirar antes do tempo. Como é que o ourives sabia o tempo exato de tirar a prata do fogo? É quando a prata refletia a sua imagem. Era para ter dado um glória, você perdeu. É quando a prata refletia a sua imagem. Deus disse assim: eu vou fazer com a nação de Israel como o ourives faz com a prata. Como assim? A hora, ou o dia, ou o tempo, o ano, que você refletir a imagem do Filho, Ele te tira do fogo. Você está pronto para ser feito algo novo na presença do Senhor. Amém? Vamos lá. Efésios, capítulo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Todos nós sabemos, amados, que Deus não trabalha sem propósito. Deus tem propósito em tudo. Em tudo. Deus criou o homem com propósito. E que através desse homem, o nome dele fosse conhecido de geração em geração. Deus fez o casamento com propósito. Que através desse relacionamento, Deus fosse conhecido através de gerações e gerações. O casamento não é uma união de uma pessoa para se tornar uma só pessoa, mas com o propósito de revelar, através dessa união, o Deus ser conhecido nesse relacionamento. Então nós entendemos que Deus, Ele faz tudo com propósito. Tudo. As cartas, elas foram escritas com propósito. E qual o propósito? Revelar o Filho. Revelar o Cristo.
de dar continuidade à história da igreja, do Antigo e Novo Testamento, mas é o pacto da nova aliança, o último pacto na cruz do Calvário do Pai pelo Filho. Todos acham que foi Judas que entregou Jesus, mas Pedro, no dia do Pentecostes, disse que pela presciência de Deus, ele foi entregue. Foi o Pai que entregou o Filho para o sacrifício, mas não foi o Pai que matou o Filho. Abraão já havia dito isso, que Deus proverá um cordeiro para si, meu filho, não para ti, meu filho, para si. Como? Para ele, Abraão está dizendo. Deus proverá um cordeiro para ele. E o cordeiro foi provido. Então nós entendemos que as cartas, ainda que dão testemunho dos apóstolos, ainda que falam dos apóstolos, mas o propósito da carta é revelar o Filho, é mostrar o Filho, fazer com que as pessoas obedeçam o Filho. E deixa eu lembrar uma coisa que eu já falei aqui para vocês a última vez que eu tive. A adoração é uma forma de obediência. Porque eu posso dizer que sou adorador, mas se eu não sou obediente, eu não sou adorador. Então nós entendemos que as cartas, elas foram escritas para isso. O tempo todo eles vão mostrando o Filho, vão mostrando Cristo. Por que que Ele morreu? Por que que Ele ressuscitou? Qual é o propósito dele na vida da igreja? É uma sequência daquilo que o Filho veio fazer. Quando Filipe disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus assim, mas como assim mostra-nos o Pai? Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a igreja, vê o Filho. Era para ser assim pelo menos. Ele disse, eu não vim fazer a minha vontade. A igreja não está aqui para fazer a vontade, a sua própria vontade, mas a vontade do Filho. Ele disse, eu não falo de mim mesmo, eu falo com o Pai mandou eu falar. A igreja não fala por si mesma. Ela fala porque o Filho pede para falar. Então é uma cópia, é uma sequência, é uma revelação do Pai com o Filho, agora é a igreja com o Filho. Tanto que na oração sacerdotal, em João 17, ele disse, eles eram teus. Tu me destes. Imagina você tendo uma empresa, você fundando uma empresa, essa empresa crescendo, você passando as dificuldades do início para fundar essa empresa cresceu, ficou conhecida, e você tem filhos, e a tua vinda está se indo, e você precisa passar essa empresa para o filho. Mas você só vai passar essa empresa para o filho, se você souber que o filho tem condições de tocar essa empresa adiante. Você vai saber que essa empresa não vai falir, ela não vai perecer, o filho vai dar continuidade daquilo. Quando Jesus fala isso, eles eram teus. Nós somos obras da criação do Senhor, a coroa da criação do Senhor. O Pai deu para o Filho. Porque o Pai sabia que o Filho ia guardar, ia zelar, ia proteger aquilo que Ele havia criado, ia dar a vida por aquilo que Ele criou. Aí no verso 10 ele diz assim, tudo que é meu é teu também. Aleluia. Nós somos obras da criação dele. E ele criou com esse propósito, qual, pastor? De nos tornarmos um em Cristo. Porque na oração sacerdotal ele disse, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um. Nos tornar um com Cristo. Um com Cristo. Quando João Batista, o pastor estava ali, nós estávamos conversando, ele falando sobre João Batista, quando João Batista, ele disse assim, aí eu batizo vocês com água. Eu falei isso aqui da outra vez, muitos não estavam, eu batizo vocês com água. Mas depois de mim, virá um,
que vai fazer algo que nenhum ser humano pode fazer. O que, João Batista? Ele vai mergulhar vocês no Espírito Santo. Batizar no Espírito Santo é isso, é imergir, é mergulhar no Espírito Santo. E quando Jesus, antes de subir aos céus, depois de ter ressuscitado, ele disse assim: vocês serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No original, no grego, ele está dizendo assim: vocês serão imersos, vocês serão mergulhados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele não está falando em água, ele está falando no mundo espiritual, você ser mergulhado nos três, no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Por isso que batismo ele é simbólico, é uma confissão pública e simbólica. Mas o que tem valor é o do mundo espiritual, ser mergulhado no Espírito Santo. Isso é que tem valor. Por isso que as cartas foram escritas com um propósito. Elas não perderam a validade. Esse livro não perdeu a validade. Aleluia. Essas cartas não perderam a validade. Assim como ela foi poderosa nas mãos e na boca do meu Senhor, ela continua sendo poderosa nas bocas dos homens e mulheres de Deus. Essa espada de dois gumes que o autor aos Hebreus 4:12 fala, ela nunca perdeu o fio da navalha. Ela sofreu as mais duras críticas ao longo do século. Ela nunca trincou, ela nunca enferrujou, ela nunca perdeu o corte. Assim como ela cortava na boca de Jesus, ela continua cortando ainda, separando juntas e medulas e penetrando até o interior do véu, através de homens e mulheres de Deus. Mas essa palavra, essa carta, ela pode perder a validade. Como, pastor? Se eu não tiver uma mente renovada. Ela vai envelhecendo, ela vai perdendo a força, porque eu não tenho uma mente renovada em Cristo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E como é que isso acontece, pastor? É quando eu vivo bebendo água de poço e não vou na fonte beber. Só fico na água do poço bebendo, e não na fonte. Quando ele escreve, e é normal ele escrever isso nas cartas dele, com exceção de Gálatas, mas quando ele escreve Paulo, quem era Paulo? Em Atos 22:3, ele diz que ele era zeloso pela tradição dos seus pais. Ele tinha um zelo fora da vontade de Deus. Ele achava que era a vontade de Deus, mas o zelo dele era totalmente oposto a Deus, contrário a Deus. Ele era extremamente religioso. Em Gálatas capítulo 1, do verso 13 e 14, ele fala que ele devastava a igreja do Senhor. Ele conta isso. Ele devastava a igreja do Senhor. Atos 9:1, ele diz que ele respirava ameaças contra a igreja. Vocês não fazem ideia do homem terrível que era. Quando Deus fala para Ananias, para se encontrar com Paulo, Ananias diz: Senhor, eu sei quem é esse cabra aí, como diz no Nordeste. Eu sei que ele vive ameaçando, ele tem cartas dos principais da sinagoga para perseguir a igreja. Aí Deus disse para Ananias: tu está atrasado, eu já transformei a vida dele, ele já topou comigo no caminho. As notícias do homem estão sempre atrasadas, Deus está sempre na frente e adiantado.
Está sempre adiantado. Porque a fama dele corria do homem terrível, terrível que era. Muito radical. As pessoas falam muito das escamas que caíam dos seus olhos, mas não dizem o que era a escama. A escama era a religiosidade. Ele era muito religioso. Ele fala em Gálatas capítulo 1 ainda que ele despontava dos da sua idade na religião. Eu acho fantástico isso, porque quando Jesus ele começa o ministério dele, em Mateus capítulo 4, no verso 17, depois de João Batista ter morrido, ele começa dizendo, pregando, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E o que é arrependimento no grego, pastor? Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. O que Jesus está dizendo? Mudem a vossa maneira de pensar, porque o reino de Deus é chegado entre vós. Opa, peraí, não é Deus que muda, pastor? Não. Como dizia o seu Madruga, não. Não é Deus que muda. Eu sempre achava que Deus vai mudar a tua vida. Não, Deus não muda se você não quiser. Como assim, pastor? Não, Deus não faz nada forçando as pessoas, gente. Por isso que Apocalipse 1, 23 e 20 diz assim, que estou à porta e bato. Se tu abrires a porta, porque ele não chega tocando nos pés da porta. Nós é que temos que abrir a porta. E deixa eu abrir um parênteses nesse versículo aqui, porque ele estava onde? Igreja de Sardes, se não me foge a mente. Batendo na porta. Aonde? Batendo na porta, querendo o quê? Entrar. Batendo na porta da igreja, querendo entrar. Porque ele estava para o lado de fora da igreja. Lá tinha culto, tinha oração, tinha música, mas ele estava para o lado de fora. Arnold Tozer, um escritor inglês, ele disse assim, eu achei muito interessante ele falar isso. Se Deus resolver tirar o Espírito Santo da igreja, agora, muitos vão continuar fazendo o que vem fazendo. Você entendeu? Porque ele está pelo lado de fora. Ele não está dentro. Então nós não temos ideia do quão terrível esse homem era. Aí quando você lê a carta do apóstolo Paulo, você lê assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Espera aí, pastor, como assim? Ele não era apóstolo primeiro da igreja. Senão ele ia escrever Paulo, apóstolo da igreja de Jesus Cristo. Toda a carta dele ele escreve assim, Paulo, apóstolo de quem? De Cristo. 1 Coríntios ele escreve assim, ó, Paulo, chamado para ser apóstolo. Porque o ser vem antes de fazer. Muitas pessoas querem fazer sem ser de Cristo. E isso ele sabia muito bem. Porque quando Deus chamou ele e Barnabé para o ministério, o Espírito Santo falou, separai-me. Você lê e às vezes não presta atenção. O Espírito Santo diz, separai-me. O que o Espírito Santo está dizendo? Separa eles para mim. Eles são meus. Normalmente se separa para a igreja, mas não se separa para Deus. Quando Deus busca Davi, ele fala para Samuel, até quando insistirá com Saul? Havendo eu rejeitado, para que não reine Israel? Não para a salvação.
Saul só foi rejeitado como rei. E Deus já havia escolhido alguém. Mas antes de Deus falar com Samuel, Deus diz para Samuel assim, ó: enche o teu vaso de azeite. 1 Samuel 16:1. E vem, e enviar-te-ei. Primeiro, vem na minha presença, fica na minha presença, anda na minha presença, mantenha relacionamento comigo, comunhão comigo, depois eu vou te enviar. O apóstolo Paulo não foi diferente. O Espírito Santo disse: ele é meu, e ele vai ser separado para mim. Por isso ele disse: Paulo, apóstolo de Cristo, eu pertenço a Cristo, eu sou de Cristo, a minha vida é dele. Por isso, quando ele escreve para Timóteo, 2 Timóteo, ele diz assim, ó: eu sei em quem eu tenho crido. Quem não é um sistema religioso, quem não é uma placa de igreja, quem é uma pessoa. Paulo está dizendo: eu sei quem transformou a minha vida, eu sei quem eu era e quem eu sou agora. Uma vez eu falei sobre isso, dos dois eu sei do apóstolo Paulo. Primeiro, eu sei quem me transformou, eu sei quem eu era. O segundo, eu sei viver no muito e no pouco. Quando é que eu consigo viver no muito e no pouco? Quando eu sei quem transformou a minha vida. Paulo, chamado para ser apóstolo, olha só o que ele fala: por vontade de Deus. A vontade era de quem? Não minha, não dele. A vontade era de Deus. Vocês pensam que era fácil para ele? Um homem que era acostumado a fazer o que bem entendia, um homem que andava conforme a sua vontade, um homem terrível que devastava a igreja do Senhor, que perseguia a igreja do Senhor, que respirava ameaça contra a igreja do Senhor. Vocês pensam que era fácil? Quando a gente lê, tudo bem, mas se você parar para pensar quem ele era, o que ele é agora, para chegar até esse ponto: eu faço a vontade de Deus. Não foi fácil, foi muito difícil para ele. Mas Paulo entendeu que acima da vontade dele estava a vontade de Deus. E ele era submisso a essa vontade de Deus. E deixa eu explicar para você que a submissão está ligada a entender que Deus, ele não perdeu o controle de nada. E quando eu sei que mesmo no meio da dificuldade, Deus não perdeu o controle de nada, eu sou submisso a essa vontade, mesmo que eu esteja preso no cárcere com as costas esfaceladas e com as mãos e os pés amarrados, eu sei que essa é a vontade de Deus. Nós temos o hábito de atribuir tudo que é bom é Deus, e tudo que é ruim é o diabo. Nem sempre. Nem sempre. Quando José foi jogado na cova, ele foi jogado pelo seu irmão mais velho, que queria proteger ele dos seus outros irmãos. Quando seus irmãos tiraram ele da cova, tiraram para vender ele. Nem sempre o que me joga na cova quer o meu mal. E nem todo aquele que me tira da cova quer o meu bem.
E se eu entro numa cova, se eu entro numa fornalha, é porque Deus quer revelar alguma coisa para mim. Deus me usa, Deus. Eu vou falar por experiência própria, me usa, Deus. Me usa, Deus. Eu quero ser usado, sede de ser usado por Deus. Me usa, Deus. Essa é a minha oração, era a minha oração, me usa, me usa. Quando eu comecei a apanhar demais, e eu achava que o diabo havia se levantado, eu nunca esqueço uma noite, eu dobrei o joelho no quarto dos meus filhos, estavam dormindo, eu sempre orar por eles. Eu dobrei o joelho e orei. E eu não sou de reclamar, não reclamo de nada. Deus é minha testemunha. Eu não sou de reclamar, mas aquele dia eu ia abrir a boca para reclamar. Eu disse, Deus, quando eu falei Deus, e Deus sabia o que eu ia falar, o Espírito Santo soprou na minha vida e disse, quieto, não fala nada. Tu pediste para mim te usar, eu vou te usar, mas não fala nada. Aleluia. Glória. Mas a gente é meio teimosinho, sabe, gente? E a gente aprende apanhando. Eu sempre digo que o crente só aprende apanhando, não tem outro jeito. Deus fala, aí Deus bate. Aí ai, aleluia. Aí Deus bate. E um dia daquele eu andando com os meus filhos, eu fui levar eles para os colégios, na verdade, para o colégio ficava quase 2 quilômetros de distância a pé, num sol quente, fevereiro, sol de lascar. Passei com meus 2 meninos, ponto de ônibus, os outros iam tudo de ônibus e eu a pé com eles. Quando chegou um trecho, eu comecei a dizer, Jesus, eu já passei por isso, Senhor. Eu vou ter que passar de novo. Aí, quando eu falei isso, o Espírito Santo falou comigo. E Ele nunca fala aquilo que a gente quer ouvir. Ele sempre vai falar aquilo que eu preciso ouvir. E quando Ele falou comigo, Ele disse assim, ó, canta para mim. E eu confesso para vocês que eu sou ruim de cantar. Deus não me chamou para cantar. Ainda bem que eu reconheço isso. Eu digo para minha esposa, só Deus suporta a minha música, minha canção, meu louvor. Porque Ele sabe que é de coração, mas é desafinado. E eu fui cantando no Espírito, e quando Ele disse, canta para mim, eu lascado da vida, e Ele disse, canta para mim, e eu comecei a cantar, Ele fez eu lembrar do canto que a gente cantava nas vigílias no meio do mato. E o corinho dizia assim, ó, uma voz me disse lá do céu, cante, cante, cante para mim, ore, uma vez mais, segue após mim, venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim, breve, tu estarás aqui no céu, quando eu tenho uma coroa preparada para ti. Eu cantando no meu espírito e lágrima descendo. Quando chegou de noite, eram umas 4 horas da madrugada, eu estava orando. E Satanás se apresenta e começa a acusar tudo que aconteceu de ruim comigo. O que adianta tu servir esse Deus? O que adianta tu ser fiel a Ele? Olha a tua vida como é que é. E se é o Deus que cuida de ti, tanto tempo que tu serve a Ele, olha o que acontece contigo. E aquilo foi por uns 20 minutos falando. Foi quando eu levantei a mão para o céu. E eu tive que dizer para Satanás escutar, eu disse, Jesus, eu nunca encontrei um motivo para te deixar, porque tu és maravilhoso. Demais na minha vida. O céu se rompeu em cima de mim. Eu senti tanta glória, eu fiquei meses sentindo a glória de Deus. Porque Satanás, ele lança, mas no mundo espiritual diz assim, está vendo? Ele diz que me ama. Ele diz que é feliz. A gente sempre tem mania de atribuir as coisas ruins a Deus e não é.
É propósito de Deus trabalhando na nossa vida. Sempre foi assim. Se você pegar o livro de Daniel e olhar no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus enviou Nabucodonosor para levar o seu povo cativo. Opa, quem? Deus! Mas a nação de Israel, que estava sendo levada cativa por Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém, ia dizer assim: o inimigo se levantou contra nós. Foi o diabo que se levantou contra nós. Não, foi Deus que usou Nabucodonosor. O que é isso, pastor? É uma bênção, é uma maldição bendita. Opa, como assim? Eu nunca ouvi isso. Sim, é uma maldição bendita. Por que que é uma maldição bendita? Porque a fonte é Deus. Mas se fôssemos nós, ia dizer uma maldição. O diabo se levantou. Aí chega em Babilônia, vocês são separados. Vão comer, sentar na mesa do rei. Opa, aí, ó, o diabo se levantou lá, mas Deus já me honrou aqui. Está vendo só? O diabo pode se levantar, mas Deus honra a gente. Vou sentar na mesa do rei, vou comer o manjar do rei. Está tudo bom. É uma bênção maldita. Daniel sabia disso. Quando eles foram presos por Nabucodonosor, era uma maldição bendita, porque a fonte é Deus. Mas quando eles chegaram para sentar na mesa do rei e comer do manjar do rei, ele sabia que era uma bênção maldita. Por quê? Porque a fonte não era Deus. E nós temos que entender isso. Saber quando a fonte é Deus e quando a fonte não é Deus. Sou novo, estão com gás todo, estou igual a latinha de coca, cheia de gás. Mas deixa ficar velho para ver se eles não vão ceder. Com 76, 78 anos mais ou menos. Beltesazar dá um manjar, dá um banquete, convida os príncipes, mas Daniel fica de fora. Aí quando aparece lá, a mão escrevendo na parede, ele chama Daniel e diz assim: eu ouvi dizer que tu tem um espírito dos deuses. Já encheu a bola. Se tu falar para mim o que está escrito aqui, tem gente que acha que é um mistério, não era mistério, estava escrito em língua aramaica. Ah, não sabia disso, pastor. É por isso que Daniel falou. Estava escrito em aramaico. E eles não sabiam ler o aramaico. Só Daniel sabia ler o aramaico. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar um manto que simboliza a fama, e tu serás o terceiro no meu reino. Ei, olha aqui, o que o rei ofereceu para ele? 3 coisas que o homem não resiste. O que, pastor? Fama, riqueza e poder. Nenhum homem resiste a isso. Eu vou te dar fama, riqueza e poder. Eita, glória de Deus, chegou a minha vez. Deus me honrou. Daniel disse assim, ó: a tua riqueza pode dar para quem tu quiser. Mas a revelação eu vou te dizer o que é. Porque Daniel sabia que a fonte não era Deus. Paulo foi preso muitas vezes. Mas de todas essas vezes que ele foi preso, ele sabia que Deus era a fonte do presídio dele. Quando ele fala da carta aos Filipenses, ele diz: eu quero que vocês entendam que as minhas prisões têm contribuído para o progresso do Evangelho. Se fôssemos nós aqui, diria: o diabo me jogou na prisão, o diabo me jogou aqui.
Aí o camarada que está lá preso junto, está pronto para ser condenado e morto, que vai esse miserável. Quando eu entendo o propósito de Deus na minha vida, eu sei que as coisas podem acontecer de ruim na minha vida, mas eu vou entender que Deus ele não perdeu o controle. Eu vou entender que Deus ele tem tudo sob o controle. E por ele saber que ele tem tudo sob o controle, eu vou ser submisso a essa vontade dele. Era a vontade de Deus que o apóstolo Paulo fosse preso muitas vezes? Era. Era a vontade do apóstolo Paulo? Não. Ele mesmo disse, meu desejo era ir pregar para os judeus, mas Deus me enviou para os gentios. E qual era a nossa lógica? A nossa lógica era que Paulo pregasse para os judeus. Por quê? Porque Paulo era letrado. Os judeus eram letrados. Na nossa lógica, pegava Pedro, o iletrado, e enviava para os gentios os iletrados. Deus inverte. Manda Paulo para os iletrados, e manda Pedro, o iletrado, para os letrados, os judeus. Nós faríamos ao contrário. Paulo sempre entendeu que a vontade de Deus prevalecia na vida dele. Coisas ruins? Sim. Paulo entendeu que todas as coisas ruins que aconteceram com ele, era Deus o tempo todo. Por quê? Porque uma alma vale mais do que qualquer naufrágio. Uma alma vale mais do que qualquer frio abaixo de zero. Uma alma vale mais do que uma picada de cobra na mão venenosa. Paulo sabia disso. O tempo todo. Nós sempre falamos, pastor, ora por mim que o diabo se levantou. Pastor, ora por mim porque aconteceu isso. Sempre queremos fugir dos propósitos de Deus. Você já orou diferente? Ah, pastor, eu estava indo para tal lugar e o pneu furou. Aí eu já comecei a dizer, que vida do inferno nessa que eu levo. Crente, eu já ouvi crente falar isso. Que vida do inferno nessa que eu levo. Aí para um camarada para ajudar, você reclama para o camarada o tempo todo, o camarada ajuda, troca o pneu, vai embora. Você já parou para pensar que o pneu furou porque Jesus queria falar, que você falasse dele para aquela pessoa que parou para ajudar? Nunca passa isso pela nossa cabeça. Ah, a gasolina acabou, para o camarada e ajuda, socorre. Aí você reclama o tempo todo, mas não fala de Jesus para a pessoa. Ah, eu estou atrasado, como esses dias eu fui pregar em Navegantes, cheguei na 470, quando eu saí na 470, um trânsito, tudo parado. Era um acidente, um carro pegou um motoqueiro, quebrou a perna dele, estava com fratura exposta. E eu já pensei, meu Deus, eu vou chegar atrasado, e preocupado com atrasado, e passo pelo local. Pastor, me perdoe que eu cheguei atrasado porque aconteceu um acidente. Sabe o que eu fiz? Não faz mal que eu vou chegar atrasado. Cheguei meia hora atrasado, mas saltei do carro, parei lá e disse, posso orar por ti? E a mulher dele disse, ora. E eu orei por ele, para que Deus tivesse misericórdia daquela vida. E fui embora. Porque eu sabia que eu estava passando justamente naquele lugar, aquela hora, porque eu tinha que falar de Jesus para aquela pessoa. Sabe quando Jesus ele fala muitas coisas e você pensa assim, sempre ao contrário? Jesus disse, se o mundo jaz no maligno, nós pegamos esse versículo, que vão tudo para o inferno, porque Jesus disse que o mundo jaz no maligno mesmo. Que se lasque tudo. Porque o mundo jaz no maligno. Não, Jesus está dizendo assim, o mundo jaz no maligno. Como igreja, o que você pode fazer para tirar esse mundo do maligno? Nós entendemos errado.
Sempre entendemos errado. Eu quero encerrar lendo Filipenses para você. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto, Paulo está dizendo, se viver nesse corpo, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que eu hei de escolher. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer nesse corpo. Paulo sabia diferenciar o desejo dele daquilo que era necessário. Meu desejo era estar em casa hoje, com a minha esposa, com os meus filhos, mas era necessário eu estar aqui nessa noite, falando essas palavras para você. Nós temos que entender isso. Paulo falou isso porque ele estava depressivo, pastor. Só vivia apanhando, só vivia preso. Por isso que ele fala as coisas. Não, negativo. O versículo anterior ele fala assim, assim, o meu trabalho traz frutos. Traz frutos. Olha só. Meu Deus, glória a Deus. Então, é necessário que eu permaneça aqui com vocês, por causa dos frutos. Você não vê ele reclamando da surra que ele levou, você vê ele contando o testemunho. Você não vê ele reclamando. Você não vê ele se lamentando. Mas quando chega no final da vida dele, ele disse, eu combati o bom combate. O combate foi bom. Ou infeliz, tu só apanhou, como é que tu vai dizer que o combate foi bom? Foi bom porque eu venci todos eles. Acabei a carreira e guardei a fé. Você não vê, eu não vejo ele escrevendo isso com tristeza. Eu vejo ele escrevendo isso com alegria. Ele diz assim, tchau para vocês. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu não devo nada. Todo o propósito que Deus tinha na minha vida foi cumprido. Pronto, acabei. Não devo nada. Agora eu vou me encontrar com ele. Daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, eu vou me encontrar com ele. Aleluia. Deus tem misericórdia de mim se eu sair daqui devendo o propósito de Deus na minha vida. É propósito de Deus estar aqui hoje. É propósito de Deus você estar sentada aí no lado desse teu irmão. Nós nunca olhamos dessa maneira. Se acontecer alguma coisa com você daqui a uns dias, lembre disso. Opa, o pastor falou, é propósito de Deus. Porque Deus não trabalha sem propósito. E entenda isso, nem sempre, a maioria das vezes, o propósito de Deus é ruim aos nossos olhos. Aos nossos olhos é ruim, mas é propósito de Deus. Posso orar, pastor? Quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos. E ore aí onde você está nesse exato momento. Diga, Espírito Santo, me ajuda a entender, porque até hoje eu não entendi os teus propósitos. E quando você entender, você não irá mais nunca reclamar da situação. Você será grato o tempo todo. Porque a ingratidão fecha portas. Vou repetir para você, a ingratidão fecha portas. E deixa a pessoa cega espiritualmente.
Eu quero nessa noite orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, a partir de hoje, fale ao teu coração. Que o sacrifício dele na cruz do Calvário não foi em vão sobre a tua vida. E a partir de hoje você vai trilhar no caminho dele, entendendo e compreendendo o propósito dele no meio da dificuldade. E todas as vezes que alguma coisa acontecer com você, você vai saber que é propósito de Deus. A não ser que você puxou com as suas próprias mãos. Mas, em nome de Jesus, eu vou falar algo forte para você aqui nessa noite. Deixe de ser inútil e passe a ser útil. Faça por merecer o sacrifício na cruz do Calvário. Não importa se você vai sofrer. Não importa se você vai apanhar. Não importa se você vai ser privado de algumas coisas. Não importa se você vai ser privado da saúde. Se você vai ser privado das coisas financeiras. O que importa é que o propósito de Deus se cumpra na tua vida e através da tua vida. Quando toda a igreja entender isso, faltará espaço para acomodar as pessoas nesse lugar. Ó doce Espírito Santo, ó querido Espírito Santo, só Tu, Senhor, para fazermos entender tudo isso. Aleluia. Sabemos que isso é experiência de vida, mas é uma vida contigo. São desejos de corações que querem ver o Filho revelado em sua vida. São corações desejosos, que o desejo desses corações está acima dos seus próprios. É o teu desejo. É o teu desejo para que se tornem filhos que reflitam a imagem de Jesus, que falem a linguagem do reino, que adotem a cultura celestial. E muito mais do que isso, Senhor, que traga o caráter de Jesus Cristo na sua vida. O teu filho que está aqui nessa noite, a tua filha que está aqui nessa noite, ela é templo, ele é templo do teu Espírito Santo. O Senhor não deixa, o Senhor não abandona. Ele e ela não está órfão. Porém, até aqui muitas vezes não compreende, não entende o teu agir, a tua vontade, o teu propósito, o teu trabalhar. E tem corações aqui nessa noite que tem um desejo imenso, inexplicável, de trazer a imagem de Cristo e refletir essa imagem nesse mundo podre e corrupto que nós vivemos. Tem pessoas aqui, Senhor,
que gostaria que o Senhor levasse elas para dentro do teu coração. Dentro do teu coração. Eu oro nessa noite para que os véus da religiosidade sejam removidos da vida dos seus filhos, Paizinho querido. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que os teus filhos possam ter uma visão, a visão que alcance a alma do sofrido, do perdido, que não olhe simplesmente o exterior, mas que olhe uma vida e uma alma que está chorando, que está gemendo, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro pelos teus filhos desse ministério que está na frente do trabalho, diante desse trabalho, juntamente com o teu povo, meu amado e glorioso Deus. Em Cristo Jesus, que haja a manifestação do teu Espírito Santo, em arrependimento, em salvação, em confissão de pecado, meu amado e glorioso Deus, em abandono das coisas ruins, meu Rei e meu Pai. Que haja o desejo ardente, Senhor, de estar diante de Ti, na Tua presença, meu amado Jesus, alinhado contigo, caminhando contigo, tendo relacionamento contigo, tendo revelação do alto, tendo visão do céu, os sonhos de Deus, meu amado e glorioso Rei. É a minha oração, Pai de amor e de misericórdia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de cantar, deixa eu falar uma coisa para você. Que eu falei na oração que talvez você possa pensar que é impossível. Não é impossível, porque Deus falou isso para mim em 2008, numa reunião de obreiros que eu estava. Quando eu me joguei na frente, depois da mensagem, Deus usou o obreiro que estava ministrando e disse assim para mim: Deus vai te tirar de um sistema e vai te levar para dentro do coração dele. Deus tem me dado revelações fantásticas, gloriosas e maravilhosas. E Deus quer fazer com alguém isso aqui nessa noite. Com alguém que tem esse desejo imenso no coração. Imenso no coração. Deus quer te levar para dentro do coração dele e quer te revelar coisas. Mas para isso você tem que querer. Porque ele não vai forçar a isso. Ele não vai forçar a isso. Como é que é isso, pastor? Eu não entendia hoje, eu entendo. E como é que é entrar no coração de Deus? E eu quero dizer que isso não é só para mim. Pastor, eu prego muitas vezes por aí, mas o Espírito Santo tem me levado isso somente aqui, só aqui, porque Deus tem alguém aqui que quer levar para dentro do coração dele. Eu nunca falei isso em outro lugar. E eu sei que isso não é só para mim. Há uns meses atrás eu acordei de madrugada com um sonho. E no sonho era 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu sonhei que estava lidando com um espírito religioso. No sonho estava esse meu amigo que estava aqui. Eu contei o sonho para ele. E quando eu acordei eu falei só isso, pastor Marcos. Eu disse assim: Jesus, que demônio terrível que é esse? Aí eu falei de novo: Jesus, que espírito mais forte que é esse? E quando eu falei pela segunda vez, eu senti tanta glória de Deus, que eu acordei a minha esposa e a minha filha, de tanto barulho que eu fiz. Porque eu senti muita glória de Deus. Muita glória de Deus. E Deus tem falado de um jeito comigo.
Às vezes, que eu me surpreendo. Eu digo, Jesus, eu não tenho feito nada para que o Senhor fale comigo desse jeito, para que o Senhor revele algumas coisas da tua palavra desse jeito. Mas eu lembro quando ele disse,